Oiês! E aí, como é que vamos começar? Pergunta? Como é que a gente vai começar? Então, vamos começar no estúdio novo. Quer dizer, o mesmo cenário, mas no estúdio novo. Verdade. A gente ainda não fez aqui um caminho pelo estúdio novo, porque ainda a gente está em fase de decoração de todo o estúdio. Mas ficou bonito, né, Isabel? Ficou, tá lindo, gente. Vocês estão reparando que já tá diferente aqui o clima, não tá? Eu tô, né? Tá bem de a parede. Olha. A parede, a televisão já tá aqui, as cortinas bonitas. Olha, eu gostei. Saímos lá de casa, nós ficamos momentaneamente lá em casa. Fizemos parte dos programas lá. Lá, até tudo aqui ficar pronto, mas estamos de volta. Agora, eu só quero avisar uma coisa, Isabel. Fala. Eu vou fazer um mantra hoje. Faz você. Eu quero dizer para vocês que hoje, dia 27 de março de 2025. Quer voltar? Não vou voltar. De 2025. Por que você quer voltar? Não tá bom aqui não, 2025 não. Sandrinha Recalde fazendo 65 anos. E aí? Aí eu quero saber o seguinte, vou ganhar ou não vou ganhar um presentinho de você clicar no sininho, cara? Gente, aquele presente que ela quer. Que eu tô pedindo já faz uma semana. Vai lá, vai seguindo lá a gente nas redes sociais, clica no sininho, comenta, curte, compartilha, manda nos grupos da família, da escola, dos filhos, entendeu? Em vez de ficar brigando no grupo da família, faz o quê? Indica o Simples Assim podcast. É isso. Então é o seguinte, olha pra minha cara que tô bonita, roupa nova, tudo que é meu aniversário. Tá linda mesmo. Mas pra comemorar o meu aniversário... Tô iluminada, não tô? Ó. E para comemorar meu aniversário, agora de 65 anos, uma senhora idosa que já entra na fila do banco, que já estaciona onde quer, que já tem aposentadoria. É mesmo? Meu Deus. Olha só, já tenho tudo, minha filha. Sabe aquele sonho que você tem de não ficar andando no shopping, andando atrás de uma vaga? Amiga. A minha, eu já entro direto ali na porta do elevador, já tem uma vaga lá. Você conseguiu aposentadoria. Essa geração nem sabe o que é isso, cara. Essa geração nova nem vai saber o que é. Mas para comemorar o meu aniversário, nós temos duas convidadas aqui para seguir o ritmo do mês de março. Gente. Lembra que a gente separou o mês de março para a gente conversar só com mulheres, né? Ainda em comemoração do Dia Internacional da Mulher. E já passaram aqui pelo programa mulheres maravilhosas. E hoje nós estamos com quem? Com duas outras maravilhosas. E essas aqui, ó, vou falar para você. Essas aqui, a gente estava comentando, né, que hoje o pessoal fala de empoderamento feminino. No meu tempo, que já sou uma senhora, a gente falava emancipação da mulher, né? Emancipação. A mulher precisava se emancipar. Hoje é o empoderamento. E essas duas... Cara, eu vou falar pra você, tem uma aqui que desde que eu conheço, vou falar pra você uma coisa, viu? É duro escapar dela. Sério? Nossa Senhora, aquele negócio que você fala... Ai de você, se você falar uma vírgula fora do contexto. Vai pra cima. Vai pra cima. E eu tenho dó dos meninos que trabalham lá com ela, mas tenho uma dó. Eu já comecei a gostar dela. Você começou a gostar dela? Comecei. E também nós temos aqui uma outra, que é uma militante também, de um outro partido político de esquerda, que tem uma cara também de não ser muito fácil. Não, tem não. Tem não? Nós estamos falando de quem? Duas poderosas aqui. A gente está falando da Valquíria Nichteroy. Não sei se eu falei certo. Quase. Então vamos voltar. Valquíria Nichteroy. Acertei. E da Fabiana Santos da Silva, mais conhecida como Fafá. Eu não aguentei, Fafá. Sejam bem-vindas, minhas queridas, no nosso Que Simples Assim podcast. E aí a gente tem que falar só que a Valquíria, vereadora, né, de Niterói, professora, militante, ativista. Militante do Partido Comunista do Brasil. Isso, do PCdoB. Desde criancinha. E a Fafá, também militante. Do Partido dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores, secretária estadual de mulheres do PT e conselheira estadual dos direitos da mulher. Falei? Isso. Hoje aqui o assunto não vai ser fácil, não. Eu vou ter que me controlar para não dar nenhum fora, Isabel. Senão vou ser enquadrada. Com certeza. Senão vou ser enquadrada. Vamos lá, então? Gente, sejam bem-vindas. Júlio, querido, chama a vinheta pra gente começar. Gente, é um prazer ter vocês duas aqui no Simples Assim Podcast.
as duas militantes, e aí a gente só trouxe gente de esquerda, né, pra cá. Uma delícia. Por que será, né, gente? Será? Não sei. Isso aqui é trincheira. A gente já sabe que o nosso programa é uma trincheira. A gente está aqui para falar das coisas, alertar o pessoal. E o mês de março, meninas, a gente resolveu dedicar às mulheres. Então, já passou aqui um monte de mulher bacana, poderosa também, cada um na sua... né? Uma pernalta, duas, né? Duas pernaltas, a Conceição Elisa. Uma outra, né? A Malu, muito novinha, né? 20 e poucos anos, já militando, já lutando por direitos de mobilidade no Rio de Janeiro, né? E também entrevistamos a Aline Gomes, que é ambulante no Rio de Janeiro e conseguiu, junto com a mãe e outras amigas, construir um espaço cultural também no Rio de Janeiro, chamado Garagem Delas. E hoje a gente trouxe vocês, duas militantes. Eu quero saber o seguinte: qual é o maior desafio de ser militante hoje no Brasil e nessa época que a gente está enfrentando? 01, que começa? Nossa Senhora, qual é o maior desafio? Eu imagino que sejam vários, né? Eu acho que são vários. Essa quadra, né, da conjuntura é uma quadra muito difícil, sobretudo para as mulheres, né? É uma quadra em que o conservadorismo avançou muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde os direitos das mulheres já conquistados estão sendo atacados para que sejam retirados e onde a gente tem tido poucas chances de conquistar novos direitos, né? Então, os desafios realmente dessa quadra para nós são muito difíceis, assim. A gente vê, né, as mobilizações do 8 de março no mundo inteiro giraram muito em torno das pautas, né, sobre direitos já conquistados que foram retirados em países em que o conservadorismo conseguiu avançar, ganhar as eleições. Né, no caso da Argentina, né, o feminicídio volta a não ser crime mais, né? Uhum. Exatamente. E em vários países, inclusive, onde direitos sexuais e reprodutivos, né? Aqui no Brasil a gente usa um conceito, né, tem usado no movimento feminista um conceito que é do movimento de mulheres negras, que é a justiça reprodutiva, né? Tem sido absolutamente atacados, né? Você vê nos Estados Unidos, né, esses direitos sendo negligenciados, né, sendo retirados do arcabouço jurídico, né, desses países. Até as nomenclaturas eles estão retirando nos Estados Unidos, né? Não se pode mais falar. Olha, essa coisa de nomenclatura, desculpa, a gente teve uma situação, não sei se a Valquíria lembra disso, a gente teve uma coisa tão absurda que está acontecendo no Brasil e no mundo todo. A gente teve um tempo atrás uma situação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em que a palavra gênero virou um grande tabu, né? Uhum. No Brasil. E aí a pauta era sobre gênero alimentício. Uhum. E aí... Ai, meu Deus, o que falaram? E aí, tipo assim, não pode ter gênero. E teve que tirar a palavra gênero de um projeto de lei que falava sobre segurança alimentar. Meu Deus! Era uma coisa assim, absurda. Então, tipo, que você falou, já me lembrou. As pessoas, né? Já me lembrou disso. Faz, né? Então, a gente... Então, assim, tentando responder a sua pergunta, porque eu acho que não tem um único desafio, eu acho que são muitos, mas para gente que é ativista, que luta pela vida de todas as mulheres, que, né, enfim, quer que as mulheres se emancipem, a gente usa a palavra emancipação ainda assim. Usa? A palavra empoderamento é uma palavra mais do feminismo liberal, né, do que do nosso feminismo eu ia de chegar esquerda, nisso. do que do nosso feminismo de esquerda e tal, né. A gente usa a emancipação, sim, né, a gente quer exatamente que as mulheres sejam livres e emancipadas, a gente quer que as mulheres, né, tenham poder. Isso. A gente quer que as mulheres tenham poder de decisão, né, de decidir sobre as suas vidas e também a gente, né, no debate sobre a democracia participativa, contribuir para a decisão da vida das pessoas. Então, mas eu acho que é muita coisa. Sim. É muita coisa que a gente tem enfrentado nessa última quadra da conjuntura. E eu acho que, assim, do jeito que as coisas andam no mundo, vai demorar um pouco ainda para a gente voltar ao que a gente pode
sei lá, chamar de normalidade política, né? Onde as instituições sejam representadas e as opiniões ou as concepções, né? Sejam respeitadas, assim, onde a gente consiga conviver de forma tranquila. Sim. E que eu possa, né? Você... Qual a Não, sua visão? Eu ia, inclusive, pegar ganchos do que a Fafá falou, porque eu acho que o nosso maior desafio é conseguir ir pro ataque. A esquerda tem sido colocada, e aí nesse bolo, que eu vou lembrar, né? O posicionamento brilhante da Sueli Carneiro muito recentemente, porque muitos anos atrás ela disse aquela frase: entre a esquerda e a direita eu continuo preta. Verdade. E ela volta à luz das ideias para dizer, não é isso que vocês estão falando, não. Né? Eu continuo preta, mas existe um espectro de ideias que me cabe e existe um que me mata. A nossa tarefa do movimento negro é empurrar a esquerda mais para a esquerda. Então, quando eu falo que a esquerda tem sido encurralada, eu falo nesse bolo o movimento de mulheres, o movimento de mulheres pretas, o movimento LGBT e esses demais movimentos que, na verdade, são lutas auto-organizadas de uma pauta que é geral, que é a da transformação da sociedade, né? E a gente tem vivido numa posição de defesa. Eu brinco com os meus amigos que eu me sinto, como esquerda, nós agora estamos mais conservadores que conservadores, porque nós viramos os defensores da ordem. Das instituições, da família. Você, não, casa sim, tem filho sim. O feminismo não te impede disso. Isso, é verdade. Não, STF funcione. Nós viramos os defensores da ordem. Da ordem. Porque a verdade é que o fascismo, e eu tenho cada vez menos usado o termo bolsonarismo, porque eu acho que, embora com representantes diferentes em cada parte da história, é o mesmo espectro que se coloca ali, é o fascismo, ele tem distorcido as ideias a ponto da gente nunca conseguir dizer mesmo pro povo o que a gente quer dizer. Exatamente. A gente não consegue dizer qual é a pauta da esquerda de verdade. Sim. Né? Tá sempre na defensiva, A gente né? tá sempre respondendo uma coisa. Não quero transformar seu filho menino em menina. Não, a professora não vai dar mamadeira de mamadeira. Mamadeira de piroca pro seu filho Você mesmo, porque entendeu? é ridículo. Eu sempre falo assim. E aí, cara, Eu não me aguento, eu como pedagoga, inclusive, uma hora eu vou parar pra estudar isso de verdade, porque eu fico pensando o quanto a falta de informação, o quanto a alfabetização precária, a escola deficitária, a falta de consciência mesmo faz uma pessoa adulta, nas suas plenas faculdades mentais, acreditar realmente que uma pessoa que fez uma faculdade, estudou e está dentro da sala de aula vai dar uma madeira com um objeto sexual para uma criança. Né? Assim, o que leva, né? O que leva uma massa de pessoas pensar isso verdadeiramente. Não, mas o que e faz, aí, por quando exemplo, a gente... parlamentares, Você, de isso é repente... contra gênero alimentício. O cara é parlamentar, o cara Mas aí eu acho que são espectros completamente diferentes. Eu acho que essa é a nossa grande encruzilhada. Existe gente muito inteligente pensando em falar absurdos para pessoas muito desinformadas. Exatamente. Eu acho que é proposital. O pai de família pobre, frustrado, que ganha mal, que é barrigudo, que bebe cerveja no boteco, que queria mandar na mulher, mas a mulher manda nele, ele fica muito feliz quando ele ouve o discurso da direita. Que a direita diz pra ele que ele devia ser um cara poderoso, que ele é um machão, que ele manda na casa dele, que os filhos são dele, que é tudo dele, que ele come mulher, que não sei o que não sei o que lá. Aí ele vai ver o cara da esquerda pedindo pra ele ser maneiro com a mulher, pra ele arar um chão, pra ele trabalhar num negócio... Respeita a tua mulher, cara. Respeita a tua mulher. Respeita a tua mulher. Não bebe todo dia. Troca a fralda lá, por favor. Troca a fralda lá. Ajuda. Lava o chão. O prato que você come, você lava. Né? Você pode botar sua própria comida. Esse pai de família ignorante, preconceituoso, né? Enfim... ele olha pro cara, aí o Bolsonaro pra mim é um exemplo muito clássico, porque é o cara que aparecia bonachão, falando besteira, porque eu pego mulher, minha mulher é novinha, não sei o quê, bababá. Não, ele disse que ter a filha foi um deslize. Exatamente. Eu não acho, apesar de todo mundo falar que ele é um ignorante, um incapaz, tem gente muito inteligente no Brasil produzindo ideias pra gente ignorante. E essas pessoas... O deputado, pra mim, que vai contra gêneros alimentícios, ele tá se lixando
Se tem debate de gênero de verdade. O interessante é que ele vai levar pro Instagram, pro TikTok, pra rede social dele, que ele tava combatendo a ideologia de gênero. E as pessoas vão votar nele por isso. Verdade. As pessoas não querem saber se ele aprova a lei. E só tava falando de alimento. Se ele manda emenda pro município. Seu projeto era de comida. As pessoas não querem saber. Elas não vão saber. Vai chegar um corte de 30 segundos no WhatsApp dela, de um vídeo de fake news, dizendo que o deputado estava combatendo a ideologia de gênero. Acabou. É só isso que eles precisam para fazer 200 mil votos. Nossa, ia tão fácil. E como que isso acontece? Como que o Brasil chegou? Né? A gente fica perguntando como é que o Brasil chegou nessa posição. Pois é. Né? E como tem esse avanço. A gente achava que estava bem. Não, é porque tem um avanço tão grande. Estamos avançando. E a gente vê pessoas que estão muito próximas da gente com essas ideias. E isso assusta muito. Né? Aí eu acho que naquele período da eleição, né, e tal, muita gente falou assim, as pessoas estão saindo do armário, né, as pessoas estão se mostrando, eu não sabia que meu pai era um racista. Sim. Cara, as pessoas já eram, sim. Porque é duro admitir, o povo brasileiro é lindo, ele é formado de um monte de processos de resistência, mas de muitos processos violentos, e o nosso povo, ele e tem na sua cultura, uma cultura misógina, racista, homofóbica. Escravocrata, né? É um resquício. Cara, eu tava falando isso com uma amiga outro dia. O fato das pessoas baterem em criança é o maior resquício escravocrata que existe no Brasil. Em milhares de países no mundo já é crime. E não é crime porque tá no ECA como o nosso. É crime porque se alguém ouvir que você bateu no teu filho, o teu vizinho liga pra polícia, precisa lá te prender. Aqui não. Aqui não. Aqui no Brasil. E a gente aprende que bate pra educar. Eu bato porque eu amo. Bato porque eu amo. Não, mas homem também bate porque ama. Você fez isso comigo, mas eu te amo. Exatamente. Por que você faz isso comigo? Faz eu chegar nesse extremo? Então as pessoas só ganharam o megafone. Elas já pensavam isso. Exatamente. Elas já eram assim. Para lembrar quando você era adolescente, se seu tio já não fazia piada esquisita na hora do... Entendeu? No almoço de família. Se já não tinha uma... Os sinais sempre estiveram ali. E eu acho que a ilusão dos tempos democráticos é a de que a gente estava virando esse jogo na consciência das pessoas. Eu acho que a gente deu muitos direitos. Eu acho que a gente mudou, de fato, a cara do país. Assim, isso não é... Eu sou o que eu sou porque eu sou fruto de um tempo histórico onde o Brasil permitiu a gente, como eu, crescer. Mas eu acho que a gente não conseguiu construir um processo de que essas pessoas... O cara que ganhou o Bolsa Família. O cara que... A gente não conseguiu conscientizar essa pessoa. Explicar esse cara que ele só pegou porque tem um processo acontecendo da história. Será que a gente... Ele não entende o processo. Será que a gente não colocou as nossas conquistas... Se a gente tivesse colocado as nossas conquistas dentro do quadro da luta de classe, dentro do quadro da ideologia de classe, a gente talvez não tivesse ganhado um pouco mais. Eu acho que talvez a esquerda tenha ficado um pouco liberal, sabia? Em algumas... A liberal, estou falando do ponto de vista da economia, não do ponto de vista dos costumes. Porque às vezes, assim, eu fico pensando... A gente está fazendo o nosso dever de casa bem, estamos incluindo 30 milhões de pessoas, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, então a sociedade naturalmente vai reconhecer o que nós estamos fazendo. E quando, na verdade, a gente achou que isso seria... Eu estou aqui cobrando, né? Mas eu acho que isso seria suficiente. A gente não falou assim, olha, o que nós estamos fazendo aqui é luta de classe. Quem está fazendo isso, está acontecendo isso, só porque nós estamos fazendo. Porque a gente pensa o mundo assim, porque a gente enxerga o mundo assim, porque a gente quer que o país, e não só o Brasil, mas o mundo veja quem ficou 300 anos sem ter... Né? Quem ficou oprimida durante séculos e séculos numa Constituição que oprimia a mulher, que fez... A gente nunca falou isso. A gente foi fazendo a nossa luta, foi mostrando. Que a Valquíria tá falando. E acabou que a gente não. Eu me lembro... E não foi suficiente. Eu me lembro bem, voltando a essa questão não feminina, mas a questão racial, que quando o presidente Lula pegou os computadores antigos, quando saiu a tela plana, ele pegou todos os computadores velhos para mandar para a África, que não tinha.
Porque lá não tinha nada, né? Então, para mandar para a África e tal, e pegou de tudo que é lugar, de Banco do Brasil, César, e foi lá e deu, e chegou lá, doou e tal, e aí as pessoas, não, obrigado, nada, eu estou fazendo aqui um resquício do nada para retribuir tudo que vocês trabalharam para construir aquele país que hoje eu vivo e tal. E aí, bacana, beleza, batemos palma, mas assim, a gente nunca trabalhou aquilo como as cotas, como um reconhecimento, reparação histórica. A gente nunca trabalhou. Porque, assim, era tão óbvio, talvez, para nossa cabeça. E a gente esqueceu que talvez a gente tivesse que, sei lá, explicar o óbvio para as pessoas, né? Porque a gente ensina nossos filhos, né? Filho, você tá ganhando um brinquedinho novo hoje, mas o brincantinho antigo, a gente vai doar. E aí, quando o Estado faz isso, né? Essa ala conservadora, né? Diz que a gente está expropriando o país. Expropriando o país para poder você fazer, entendeu? É um absurdo então, isso. assim, a esquerda, então, não explicou nada disso. Achou que não fosse necessário. Eu acho que nós fomos tímidos. Fomos tímidos. Eu acho que, em alguma perspectiva, fomos que a gente deveria ser mais tímidos. E acho que fomos também ingênuos em algum momento em acreditar, por exemplo, que parte da mídia televisiva estaria ao nosso lado, porque recebeu diversas concessões. Exatamente. A gente foi ingênuo em não fazer uma propaganda ofensiva das nossas ideias. E colocar, como o Bolsonaro fez. Bolsonaro, e ele não ia para canal. É absurdo, eu tô falando absurdo, mas eu tô falando de barreiras que romperam a linha e foram direto nas pessoas. Eu vou abrir aqui no YouTube e eu vou falar com todos os brasileiros, todos os dias, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, exatamente. e etc. Eu acho que faltou nos períodos e talvez falte... se bem que eu acho que hoje a situação do governo é muito diferente, né? A gente tem um governo que está enfrentando uma dificuldade muito absurda por conta do Congresso e todas as necessidades que a Frente Ampla nos impôs, né? Mas nos governos em que a gente teve, né, esse processo, eu acho que a gente não foi didático no sentido de mostrar, porque a galera comprou passagem de avião barata e foi para os Estados Unidos voltar com complexo de vira-lata. Sim, exatamente. E a galera fez faculdade e aí conseguiu um bom emprego e aí passou em concurso achando que foi porque ele mereceu. Que ele estudou. Meritocracia. Eu acho que faltou a gente entender que esses conceitos, eles já estão. É muito mais difícil para as pessoas chegarem à nossa concepção da realidade. Porque a gente está falando do mundo que ninguém viu. O mundo conservador, o mundo desigual, o mundo capitalista, ele é a realidade palpável. As pessoas têm suas ideias formadas nesse mundo. A gente está trazendo a ideia de um mundo que parece uma outra coisa. Então, é mais difícil para as pessoas acessarem mesmo. Sim. A gente... E eu não estou dizendo que quanto pior a vida, as pessoas vão ter mais consciência, não. Pelo contrário, né? A literatura e a história nos provam que não. A consciência aumenta quando a vida melhora. Por isso, inclusive, hoje o governo enfrenta dificuldade. Porque a gente ainda não conseguiu melhorar objetivamente a vida do povo. As pessoas vão no mercado e ainda está muito caro. As pessoas, né? Tudo ainda tá muito difícil para o trabalhador. Embora o governo esteja fazendo um esforço que é reconhecível, enfim. Mas a gente talvez não tenha dado o devido tamanho para essas ideias conservadoras que já estavam arraigadas na nossa cultura. Sim. Eu acho que às vezes só tomaram mais força, né? Eu acho que às vezes a esquerda se ilude com esse mito que a gente criou de que o povo brasileiro é um povo amigo, um povo carinhoso, um povo caridoso. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. O povo brasileiro é um povo forte, um povo trabalhador, um povo que luta. Tem muita resistência, mas a história desse país não é uma história de amizade, de caridade e de boa vizinhança. Não, é até a ditadura, gente. Bom, nós conseguimos fazer uma transição que a gente não prendeu ninguém, não fez nada. Ou seja, né, a gente construiu a nossa história em cima mesmo da negociação. Nossa história toda é construída em cima de não criar conflitos, né, de sempre negociar. Agora, Fafá,
deixa eu te falar uma coisa. Você, por exemplo, né, a gente tem... que eu queria também trazer um pouco mais essa história da questão da mulher, né? Então, a gente tem vários recortes, né? A gente tem a questão feminista, né? Que a gente luta por ela, é uma luta histórica da esquerda mundial, tá certo? Sim. Porque mesmo antes de surgir, um dia eu ainda quero fazer um programa sobre a questão identitária, que eu tenho minhas observações um pouco conservadoras sobre isso. E eu brigo tanto por causa disso. Entendeu? Mas assim, antes de surgir as questões identitárias, a luta feminista já era uma coisa arraigada dentro da esquerda mundial, né? Você tem nomes e mais nomes aí de mulheres que despontaram e tal. Mas hoje, então a gente tem o recorte da mulher preta com suas especificidades, tem o recorte da mulher periférica, que mesmo que não seja preta também sofre por uma questão socioeconômica e tal, né? E tem as questões que são geral das mulheres, né? Por exemplo, ter o domínio do seu próprio corpo, por exemplo, não tem recorte de raça, não tem recorte de cor, não tem recorte de idade, não tem recorte de nada. Você é branca, preta, criança, velha, você não tem direito ao seu corpo de jeito nenhum, de nenhuma maneira, né? A gente fala muito também sobre a questão do aborto, sobre a questão do direito ao corpo, que entra a questão do aborto, que também é uma coisa que já vai começar, nós somos contra a família e tal, mas quem tem um dinheirinho vai ali na Argentina, vai ali na não sei o quê, vai nos Estados Unidos, não sei aonde, e faz seu aborto, paga, e os pais encobrem, e você com toda a saúde e toda a condição sanitária com o seu corpo, mas você que não pode, vai ali num lugar e morre muitas vezes, na maioria das vezes. A gente sabe qual que é a realidade socioeconômica de classe que isso favorece. Então, eu queria saber de você o seguinte, nessa luta geral, nessa luta ampla, geral e restrita da questão feminista, tá certo? O que uma militante partidária pode fazer no sentido de... Por exemplo, no caso de vocês, né, do PT e do PCdoB, o que vocês podem fazer, além de discutir isso dentro dos seus partidos, fazer com que essa discussão, sabe, vá para a sociedade e ela chegue mais longe e tal? Existe um debate entre vocês? Existe uma forma de vocês conversarem? Porque, não querendo ser muito longa na minha pergunta, assim, às vezes, o que acontece? Você chega numa mulher lá da favela, que o problema dela imediato é a comida. E também ela deixar os filhos trancados dentro de casa e trabalhar o dia inteiro, com medo de que essas crianças vão para a rua e vire bandido. Então, essa mulher ela tem uma especificidade de luta. E como é que a gente chega nessas mulheres, que é a grande maioria, né? Assim, o PT, né, é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e a gente conquistou esse das trabalhadoras depois dos trabalhadores com muito afinco internamente dentro do partido. O PT nasce, né, a gente inclusive estamos no mês de março, né, concluiu no mês de março, mas em fevereiro o PT fez 45 anos da sua fundação e invariavelmente você rememora, né, você vai lá atrás, vai lembrando, né, todos os processos que nos trouxeram até aqui. E o Partido dos Trabalhadores, quando ele funda ali em 1980, ele é fruto, né, de uma ebulição política que estava acontecendo no país, processos de redemocratização, a luta contra a ditadura civil e militar. E naquele momento, a gente acolheu internamente dentro do PT muitas mulheres, né? Nas fotos, quando alguém se interessa em pesquisar sobre a fundação do PT, a gente vê fotos só de homem, né? Mas as mulheres estavam lá e fundaram esse partido. E essas mulheres que fundaram o partido eram mulheres que estavam na clandestinidade, em outros países, né? Que voltam também a partir do processo de anistia do país. Enfim, eram mulheres trabalhadoras, eram mulheres da universidade, eram mulheres da igreja, eram mulheres, né, brasileiras que estavam aí. E é um período em que a gente está vivendo também uma ebulição muito grande do feminismo no mundo inteiro, né? E o PT é um partido, assim, não por ser o meu partido, o partido que eu escolhi construir e militar, mas eu acho que realmente o PT é algo fora da curva, assim, dos partidos tradicionais na esquerda, né? E porque a gente inventa umas coisas que só nós, né? Nós inventamos o socialismo petista, a gente inventa o feminismo petista, né? E por que eu tô falando isso? Porque a gente
quando constrói o PT e tem os movimentos, né, pró-partido, e era no momento da redemocratização, onde estava acontecendo muito o início dos processos de construção de conselhos de direitos, né? Você tinha muitas mulheres de comunidade que eram presidentes de associação. Então, a gente era um partido absolutamente popular. E, ao ser altamente popular, a gente, né, bebe da fonte do feminismo, mas a partir da nossa perspectiva, né? Que eu costumo falar para as pessoas entenderem de maneira mais objetiva que o feminismo que o PT defende é o feminismo popular. Como é que nada mais é, de maneira bem objetiva, a perspectiva da gente, nos nossos territórios, lutar pelo direito à saúde, lutar pelo direito à educação, né? Nós tínhamos um debate muito forte na década de 80 e na década de 90 sobre o direito à creche, né? A gente debatia muito isso. E hoje em dia, assim, né? Acho que de uns 15 anos para cá, né? A Primavera Feminista está fazendo em 2025 10 anos, né? A gente citou... o feminismo começou a ser pautado muito do ponto de vista da academia, né? Do conceito, dessas disputas sobre os conceitos, dessas disputas de concepção. E a realidade, né? O chão da fábrica se distanciou muito, né? E hoje esse é um debate que a gente tem feito internamente de tipo assim, não tem jeito. Né? A gente, né, essa coisa da igreja, dos neopentecostais, né? De você capturar a religião, né? Para que ela sirva para um propósito político de disputa disputa do poder político do país. Mas o fato é que nós, né, estávamos nos territórios, a gente, né, no meu bairro onde eu moro, eu disputava a Associação de Moradores, então eu sabia o que aquelas mulheres precisavam. Eu sabia que elas precisavam da água, do direito à água, porque se não tem água, não faz comida. Ou se não tem água, não consegue acessar o saneamento e, portanto... Não tem saúde. Não tem, né? Então, a gente sabia que a importância naquele momento era... Vamos fazer aqui a disputa sobre o direito à água, para você ter água encanada. Você construir os movimentos, né? E a luta social a partir do seu território. Das necessidades reais das pessoas. Então, é exatamente isso que você falou. O que é fundamental para aquela mulher preta, né, pauperizada, da favela, é o seguinte: eu preciso trabalhar, porque, no geral, são abandonadas pelos seus maridos ou companheiros, né? Então, você estava falando sobre o aborto, os homens têm direito ao aborto. Porque eles vão embora. Eles vão embora. Né? Quem não tem é quem... Somos nós, né? Mas, enfim, então os homens, no geral, vão embora. Então, essas mulheres ficam sozinhas. O que elas querem? Elas querem a creche. Que a creche... Trabalhar. Que elas querem que a creche comece às 7 da manhã e vá pelo menos até às 5 da tarde, porque precisam o negócio de uma creche que começa às 8h30 e sai às 3 não é creche, gente. Não resolve a vida de ninguém. Como é que eu falo pra minha patroa que eu tenho que sair 3h30 para pegar o menino? Não, tem que sair 2h30, porque a criança sai 3h30 da escola. Né? Então, o posto de saúde era uma reivindicação objetiva, porque como é que faz preventivo, como é que você faz o pré-natal, né? Então, isso é o que a gente, de maneira objetiva, palpável, é o que o nosso feminismo defende, né? Existe possibilidade da gente fazer o debate sobre... o que a gente na esquerda, que a gente fala sobre as disputas de classe, né? Dialogar sobre a desigualdade e o fato de você ser uma mulher preta, ser uma mulher branca, ou ser uma mulher cis, ou ser uma mulher lésbica. Isso tudo está embutido aqui. Então, tipo, não tem no nosso entendimento, não tem uma necessidade de você pautar exatamente, cotidianamente, somente as suas identidades, né? Ainda que eu discorde desse debate, eu não gosto muito disso. Esse negócio do identitarismo, para mim, é tudo estruturante. Eu não entendo porque, tipo assim, a Valquíria... Ela é uma condição, ela não deixa de ser preta. Ela pode não ter a consciência do que isso significa para a vida dela. Sim. Mas ela nasceu e ela vai morrer preta. Então, isso não é uma identidade, isso para mim é uma condição. Então, isso para mim está estruturado.
Entendeu? A mesma coisa uma mulher que é lésbica. Ela pode ter tido a compreensão, ela pode ter, ao longo da sua vida, tido a compreensão da sexualidade dela tardiamente. Ok. Mas ela não vai amanhã deixar de ser. Sabe? Ela não vai virar outra coisa. Não, agora acordei hoje e decidi que sou homem. Dela, acordei hoje e decidi que... Não é isso. Isso são condições das pessoas. Mesma coisa são as mulheres. Então, para mim, não é... Por isso que eu não gosto muito desse debate sobre identidade. Para mim, não é uma questão identitária. É uma questão... Então, assim... E aí, o que acontece? Né? Tô dando essa volta toda para dizer o seguinte... Eu acho mesmo que tem muito a ver com essa coisa de que, sobretudo no Rio de Janeiro, que é um lugar que eu posso falar, né? Sempre existiu, o tráfico sempre teve lá, né? Nas comunidades, nos territórios. Mas a gente tinha condições, em um determinado tempo da história do país, de, ao estar no território, de você fazer debate, construir, disputar o território no sentido da política pública e, portanto, da organização das pessoas para conquistar a política pública, né? É uma situação delicada, mas eu acho que é necessário. Com essa coisa da milícia no Rio de Janeiro e a disputa da milícia para conquistar o Estado, isso não foi mais nos permitido. Então, é um debate do tipo assim, eu faço e me coloco em risco, ou eu finjo que não estou vendo e vou lá para fora fazer a disputa política no espaço em que eu tenho condições de fazer. Então, é muito difícil você a gente... Não se tem mais acesso, né? É muito difícil a gente fazer... Por isso que, às vezes, as pessoas falam... E meu partido faz muita autocrítica sobre isso. Nós saímos dos espaços. Nós não estamos mais não sei o quê. Nós não fazemos mais isso. Eu falei assim, mas, gente, vamos parar para pensar por que a gente não faz, efetivamente? Porque hoje existe uma insegurança... Não só dos nossos celulares ou dos nossos carros, mas há uma insegurança real. Física. E que é um debate que a gente faz recentemente e que já existia, mas que hoje a gente conseguiu dar nome para isso, que é a violência política, que, assim, de fato é real isso. E as igrejas evangélicas não têm isso. Por que elas não têm isso? Porque elas tiveram uma estratégia, gente, e eu acho isso fantástico, tá? Eu sei o que isso eu sei o quanto isso prejudica o país, mas eu acho essa uma estratégia fantástica. Eles foram para os presídios, eles conquistaram essas pessoas que eram, né, líderes das facções nas comunidades, entendeu? Essas pessoas aceitaram Jesus, esses pastores, e obviamente não são todos, tá, gente? Há exceções, em todo lugar há exceção, né? Inclusive na esquerda também tem gente que, né, destoa às vezes. Disputaram essas pessoas, e essas pessoas, quando foram soltas, algumas realmente seguiram outros caminhos, mas quem não seguiu outro caminho se manteve, né, na marginalidade, voltou para a comunidade. É importante e criou, dizer e já tinha relação com essas igrejas. Então, essas pessoas puderam acessar. Nós não. Então, essas pessoas, quando falta o gás, tá lá. Essas pessoas, quando falta o remédio, e as igrejas se associaram aos sistemas penitenciários, e os presos que participassem dos cultos ganhavam mais horas em liberdade, ganhavam facilitações, ganhavam refeições melhores. Então é uma disputa, não é uma disputa igual, então é desigual. Então eu sempre fico, quando alguém chega pra gente e fala assim, pô, mas a gente não tá... Eu falei, gente, mas calma aí também, né? Vamos ter calma, vamos entender a quadra que a gente tá vivendo, vamos entender a conjuntura que a gente tá vivendo. E eu não tô querendo justificar, tá? Eu estou dizendo que tem um motivo e que esse motivo invariavelmente nos paralisa. Você está falando de uma Agora, realidade existem várias pessoas, e Valquíria, por exemplo, é um exemplo disso, que conseguem romper por N motivos, que conseguem romper, que conseguem estar nas comunidades, que conseguem acessar, que conseguem dialogar. Mas existem outras, por N motivos também, que não conseguem. E um desses motivos que eu acho que talvez seja o mais central
é esse que eu tentei desenhar e espero que vocês tenham conseguido compreender. Que é essa disputa desigual que existe entre nós que defendemos essas pessoas, porque de fato nós defendemos essas pessoas. Quem defende os trabalhadores e as trabalhadoras na formalidade ou na informalidade somos nós. Entendeu? Não são essas pessoas se elegem e vão para o Congresso Nacional aprovar a reforma trabalhista. Entendeu? Na Constituição, em 88, nós aprovamos... Reforma trabalhista para acabar com o trabalhador. Nós aprovamos o quê? Nós aprovamos que ninguém podia receber menos de um salário mínimo. Isso está na Constituição. Esses caras foram lá e flexibilizaram tudo. Então, hoje, a pessoa... Você não tem direito a Você não tem mais direito a nada. Entendeu? Então, tipo... Tem muita coisa e absurda. nós defendemos isso e parecia que a gente estava fazendo... Sabe, tem uma coisa na reforma trabalhista que atinge diretamente as mulheres que, para mim, assim, é uma coisa. A gente conseguiu garantir na Constituição, na CLT, que as mulheres grávidas elas tinham que sair dos espaços insalubres, Sim. caso elas... trabalhassem em lugares insalubres e ir para outros lugares dentro das suas empresas e tal, para resguardar a ela e o bebê. E a reforma trabalhista diz que para ela pode até sair, mas o médico vai ter que dizer que ela não pode. Tem que ser comprovado, Tem que ser comprovado que ela não pode. Isso é de uma perversidão. Isso é de uma perversidade. Do tipo assim, caraca, eu estou contribuindo para que esse mundo ainda exista, colocando mais uma pessoa no mundo. E você não está me dando condição nem de eu ter uma gravidez. Terminar esse processo em paz. São os retrocessos que a gente vai Fora vendo, né? as outras questões que retrocesso. envolvem isso. Agora, como a Fafá falou, a Valquíria, por exemplo, ela consegue ter acesso. Fafá, PT... Valquíria, PCdoB. A Valquíria carrega uma história de quantos anos? Né? O seu partido, ele foi fundado... Fazemos 103 esse ano. 103 anos. Mas ele carrega uma história de luta muito grande nesse sentido também. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a Valquíria, ela mora dentro de uma comunidade em Niterói, né? E ela desenvolve um trabalho dentro dessa comunidade. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, como que é isso, apesar de você morar lá. Eu sei que também que nesses anos todos, provavelmente essa comunidade também já sofreu com algumas esses relatos que a Fafá disse, né? Relatou aqui a questão da violência, a questão de pessoas que entram à milícia. Como é que você consegue desenvolver esse trabalho lá dentro? Eu posso só fazer um adendo aqui? Eu também queria que você falasse do ponto de vista da tua organização partidária. Sim. Que é o que também, porque assim, vamos lá, você vai entrar nessas comunidades falando que é do Partido Comunista, ai meu Deus do céu, sai de retro, Satanás. Porque você sabe que falou um negócio de comunista, socialista. Sai de retro, Satanás, sai daqui. Vai comer minha criancinha, vai querer abortar. Sim, vai comer criancinha lá dentro. Porque a gente já é tudo, né? Cara, quero realmente pegar um gancho, que eu acho que a fala da Fafá foi muito completa nesse sentido. E queria começar por essa questão do identitarismo, porque eu acho que isso está dentro dessa espiral das armadilhas que o liberalismo colocou entre nós. A gente precisa parar de falar dos movimentos identitários. Porque se pobre, mulher, viado, sapatão, trans é povo, o nosso movimento é de classe. Exatamente. A auto-organização desses movimentos foi uma necessidade da história para a gente lembrar a esse grupo da esquerda de ei, fala da gente também. A gente existe, né? Ei, nós estamos aqui também. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, no tempo da história, quando que os negros passaram a ter acesso ao mesmo lugar que um trabalhador simples, branco, fabril? Se você pegar no Brasil a construção das primeiras fábricas, não tem negros naquela foto. Não. E tava lá a galera mais explorada, nos piores serviços. Um exemplo clássico disso são os times de futebol. Né? Porque os times de futebol nascem muito dessas questões das fábricas, Fabris e tal. Sim, e aí os negros eram impedidos times de jogar. Estão lá, são todos os branquinhos. Então, se você parar para olhar na história, esses grupos marginalizados, eles foram marginalizados mesmo dentro dos movimentos de esquerda. Sim. Porque se a luta sindical começa no chão das fábricas, quem estavam lá não eram os negros. Quando entram as mulheres, não eram as mulheres pretas.
Então, a gente precisou fazer um esforço para dentro do próprio movimento para falar, não fala só disso aqui, fala um pouco mais, porque tem gente passando coisa que você não tá vendo. Quanto tempo levou para os negros entrarem na Gente, a universalização da educação básica no Brasil é na década de 80. 80 para 90. Muito absurdo. Para todo mundo tá dentro da escola. Então, e aí hoje tem gente que é contra a cota. Quando você para para olhar a história da esquerda, movimento sindical, que eu acho que são os movimentos historicamente mais fortes, né? Movimento estudantil, movimento sindical. O preto não estava nesse, o preto também não estava nesse. A gente até tem grandes figuras que participaram, né, enfim, da luta política dentro dos seus espectros, que estavam na resistência mesmo nesse espectro da marginalidade. Tanto que se a gente for parar para olhar, inclusive, o início... Isso é muito louco de falar, né? Mas antes que algumas associações se tornassem associações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, elas eram muito mais próximas de uma perspectiva revolucionária contra o Estado, no próprio Rio de Janeiro. Então você tem uma galera chamando a atenção, como disse o Eli Carneiro, a gente está empurrando a esquerda mais para a esquerda. Nós não somos movimentos identitários. Essa eu acho que é a armadilha liberal. É por isso que a gente gosta mais do emancipação, porque a emancipação é sempre coletiva, ninguém se emancipa sozinho. Eu não acordo que me emancipei, agora eu sou uma mulher livre. Não. Vou entrar naquela loja de bacana ali, ninguém vai me pedir para olhar minha bolsa. Isso é uma loucura da minha cabeça. O empoderamento é essa armadilha. Que aí a gente vai falar de todo esfacelamento cultural, que é um esfacelamento cultural que a juventude tem tido acesso. Através das redes sociais, através das mídias, porque a galera tá formando as suas identidades a partir desses pequenos nichos, que aí sim... Essa galera tá dizendo, você é trans, você é só isso. Só pode você é mulher, isso, você é só isso. Você é preto, você é só isso, né? E é uma tática de divisão dos trabalhadores, a verdade é essa, para que a gente perca a nossa perspectiva. Desunião, né? É uma tática da gente né, não perder de vista. E entre nós, cá entre nós, a gente que é de partido e pode falar, eu sou do... Dividir para conquistar. Eu sou de um partido de 103 anos, então os nossos velhos dirigentes sindicais ficam muito confortáveis em chamar o movimento de mulheres, o movimento LGBT de identitário, porque evidentemente isso ameaça algum lugar para eles, não é porque eles são homens de esquerda. De alguma maneira faz com que o status quo deles dá uma balançada. Não é porque eles são homens de esquerda que o cérebro deles já fez a evolução e tá no socialismo, não tá? Então é óbvio que isso acaba aparecendo, mas eu acho que é sempre importante a gente reafirmar que para nós, movimentos de esquerda, né, não são movimentos identitários, essas são identidades do povo. Essas identidades existem intrinsecamente na estrutura da vida do povo. Então, elas são legítimas dentro da luta de classe, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente precisa sempre entender... quando a gente olha, por exemplo, o que as igrejas neopentecostais conseguem fazer, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da presença no território, né? Eu sempre falo que eu falo de um laboratório de condições ideais de temperatura e pressão, porque eu sou de Niterói, que é uma cidade que é governada há 34 anos por governos progressistas, né? As nossas prefeituras nos últimos 30 anos foram do PT, do PV e do PDT. Sim. Então, é outro mundo. Por uma cidade que tem 30% da população nas classes A e B. Por uma cidade que tem uma população negra menor do que a branca. Menor do que a branca. Acho que é a única cidade no estado que a população negra é menor do que a branca. Que tem o 7º IDH do país e que não tem milícia. Nossa. A gente ainda vive com o tráfico normal que tinha nos anos 90. Olha como é que a gente tem que falar, o tráfico normal. O tráfico normal. Gente, mas só pra fazer um parênteses aqui, pra depois ninguém vir cortar a fala de ninguém. Nós não defendemos. Nós não defendemos. Nós não defendemos. Não defendemos traficantes de pode não. Defendemos nenhum dos dois. A gente tá falando aqui nem normal, nem normal, né? É que eu digo assim, nesse sentido do avanço da criminalidade, a gente parou no tempo. Ainda são os traficantes que nasceram, cresceram lá, conhecem as pessoas, tem uma outra relação. E aí tem um respeito com a comunidade.
que é um movimento, inclusive, que o Rio de Janeiro, São Gonçalo, viveu um movimento muito... Não, São Gonçalo não tem mais, gente. Muito nocivo. Não, porque as UPPs no Rio espalharam os bandidos do Rio de Janeiro para as cidades ao redor. Exatamente. Então, Niterói, São Gonçalo, Maricá... E foram os períodos, inclusive, que a gente viveu em guerra, na minha comunidade, por exemplo. Costa Verde. Quando essa galera estava ocupando outras regiões. E aí são pessoas que não conhecem ninguém, não são filhos de ninguém, parentes de ninguém. Não tem afinidade. Eu tenho não tem primos. identidade com o território. Exatamente. Eu tenho Não primos tem que moram em São Gonçalo. Não conhece a tia Joana Exatamente. desde criança, entendeu? Então, entra-se numa outra esfera muito mais violenta, onde a disputa é simplesmente pelo território. O meu jeito de ir entrando, eu acho que é exatamente esse campo, um campo que também eu acho que historicamente a gente foi muito para essa coisa da luta, do enfrentamento, porque é difícil mesmo, tá? Não é legal você fazer a luta política sofrendo todo tipo de violência, você tá sempre sendo o cara maneiro, mas o envolvimento afetivo das pessoas de um lugar com você é um negócio que te permite uma outra entrada. Então, assim, na minha comunidade, eu falo sobre aborto. Para mulheres evangélicas, inclusive. E aí eu não vou falar da lei do aborto, porque é o direito ao meu corpo, não sei o que. Você conhece fulana? Tirou o bebê, né, menina? Ficou sabendo? Fiquei. Ai, que horror, tadinha. Ficou doente, ficou. Você acha que ela tem que ser presa? Não, que isso? Claro que não, pelo amor de Deus. Você já tem uma outra entrada para tratar dos assuntos Você acha que Deus vai mandar ela pro inferno? Não, menina, a bichinha tava desesperada que o pai da criança foi embora. Entende? Ali você já fez uma... É outro jeito de você chegar. Nenhuma mulher vai olhar e vai dizer, não, eu acho que ela tem que ir sim pra cadeia. Vou chamar a polícia pra chamar ela. a polícia. Vai, Exatamente. porque provavelmente ela talvez já tenha feito em algum momento da vida. Ela tá na igreja agora porque o marido obriga, mas ela, na verdade, tem uma prima, uma tia que já fez também. Então, assim, as minhas mulheres lá, queremos fazer a roda de mulheres. Eu comecei a fazer, elas não gostavam. Eu falei, então vou fazer bingo. Se vocês participarem da roda, depois tem bingo. Qual é o prêmio do bingo? Uma caixa de cerveja. Pronto, elas vão todas na roda de mulheres. Então... Me chama, porque pra essa daí eu também quero ir. A caixa de também cerveja? quer, Pode me chamar que eu vou lá comprar cartela. E ali a gente vai catando. Ó, fulano... E ela é legal porque as mulheres têm essa vontade de cuidar, né? Então, elas vêm falando, ó, fulano, o marido bateu semana passada, tá? E toda coisa. Depois você conversa com ela. É uma coisa que tenta proteger, se proteger. Isso. Eu já falei, mas não quer me ouvir, de vez você conversa com ela. Eu, beleza, catei isso. Ó, fulano, que eu tô olhando, tô vendo a criança todo dia na rua. Quando a mãe aparece no bingo, eu pergunto, fulano tá na escola? Cuidado com o conceito tutelar, hein? Vamos lá ver a matrícula. Então, assim, só que é essa presença. Hoje, eu tenho eu faço, não faço mais gestão diretamente, né? Eu tô mais ligada à prefeitura, fazendo a administração desse equipamento. E é um equipamento dentro da favela que eu moro. Então, e esse lugar das pessoas saberem que eu sou do Palácio me deu acesso às outras comunidades. Inclusive com esse poder paralelo. Era uma coisa meio tipo assim, ó, não quero político aqui, mas ela... Você consegue acessar as outras comunidades. Exatamente. Mas ela, tanto que hoje eu tenho, por exemplo, um dos projetos que eu tenho é um reforço escolar para as crianças. Que é uma das coisas que a galera mais pede, porque as crianças têm muita dificuldade. Claro. E acaba muitas vezes funcionando como essa creche do contraturno, que a mulher não tem onde deixar, sabe que o menino tá com a gente. Então, porque a gente não tem 100% das escolas integral. Então, a gente hoje já expandiu para mais uma comunidade. Agora, esse ano, inclusive, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai abrir mais um. Vai dar. Vai dar. E é um negócio que fideliza. E a gente é rígido. Se não vier na reunião de pais, a criança vai perder a vaga. Tem que vir, tem que conversar com a gente. A gente leva uma assistente social para fazer uma anamnese das famílias. E já dá uma tranquilidade para a mãe, que é aquilo que você estava falando. mais integrada também. É uma coisa, mas isso hoje eu consigo fazer porque eu tenho uma estrutura, né, de um equipamento público. Mas essa identidade de ela é de verdade, ela é da favela de verdade, foi que me permitiu acessar esses outros territórios. Então eu acho que a gente também... eu já tinha uma trajetória política muito anterior, né, a me colocar como uma figura pública, mas eu acho que a gente também precisa potencializar essas figuras desses territórios.
Sim. Para que essa galera... Porque é isso, eu só entro nas comunidades porque tem alguém lá que abre a porta para mim. Que abre a porta. Então, a gente potencializar essas lideranças que estão nos territórios... Dentro das Às comunidades. vezes o cara, ele tem um negocinho desse tamaninho, ele não sabe bem como fazer, ele tenta ali. O grupo, assim, que me acompanha é o que mais tem. Lideranças que estavam ali no seu território fazendo um negocinho tímido, a gente chegou e falou, pô, vamos dar um pontapé nisso aqui, vamos fazer crescer. Vamos chamar aquele professor da UF lá pra ele mandar uns pesquisadores desse aí pra ajudar a gente. Teve uma vez que a gente levou os pesquisadores tudo pra capinar um quintal. Ah, meu Deus. Eles vão fazer pesquisa de campo. Pô. A minha liderança lá da comunidade. Não, a pesquisa hoje é isso aqui, ó. Temos que limpar esse terreno aqui que amanhã a gente vai começar a obra da sede. E todo mundo colaborou. Todo mundo colaborou. Depois a gente deu um mocotó, todo mundo passando mal de calor. Mas foi ótimo. Então, Mocotó, adoro. eu acho Gente, que não... mas é maravilhoso isso, né? Não tem Vamos bater nada... a laje todo mundo junto. Bater a laje todo mundo junto, vambora. Não tem nada de errado, eu acho, a gente investir nas teorias, na pesquisa, e encontrar os conceitos corretos. Agora, eu acho que a gente precisa dessa presença, encontrar o caminho para essa presença. Em muitos territórios eu sei que existe essa limitação objetiva, mas o que faz a mulher querer ficar no meu bingo e não na missa é a relação afetiva que a gente constrói ali. Primeiro que eles já estão... E eu vou encerrar com isso. Né? Eles já estão na vantagem, gente. Eles têm Deus. Deus é um negócio que todo mundo gosta, entendeu? O cara que vai mandar na alma de todo mundo. Pois é. Os caras já têm isso. Como é que a gente vai competir com Deus? Gostei dessa. Não vai. Gostei dessa. Como é que eu vou competir com Deus? Isso aí Tem que dar uma caixa de cerveja no final do bingo. É uma boa forma, Deixa eu, assim, rapidamente falar, porque a Valquíria também teve uma estada lá na Câmara de Vereadores. Né? Eu queria que você falasse brevemente das suas dificuldades, se você, como mulher, como preta, com um monte de homem lá, o que você conseguiu fazer? Foi pesado isso para você? O que você... Isso tomou muito de seu tempo? Você ficou preocupada? Como é que foi isso? A coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. Porque foi muito... maluca, mas foi boa, né, Valquíria? Tudo não, 70... foi. Voltarei em breve. Vai conseguir. As maluquices são melhores coisas que a gente faz na vida, sabia? Cara, mas eu falo isso, assim, é muito louco no sentido pessoal. E eu acho que eu era não só muito jovem, mas também nunca tinha estado nesse lugar de ser a figura pra fora, né? Eu fazia a campanha das pessoas, organizava tudo. Mas quando é você... Seu CPF, a sua vida, né? É uma virada muito grande. Porque você deixa uma vida para trás, né? Eu era professora na rede pública, eu posso voltar a dar aula? Posso, mas aí é uma vereadora dentro da escola, entendeu? Já esbarra em várias questões. Então você deixa uma vida para trás e você joga nessa parada. E é muito difícil porque... Primeiro porque as pessoas não entendem que você pode fazer aquilo ali. Não entendem que você sabe fazer aquilo ali. Você é capaz de fazer Você é capaz. A coisa que eu mais ouvia era... agora todo mundo que é preta se elege porque é semente de Marielle. Nossa... Cara, mas o povo consegue ser mal, né, gente? Pelo amor de Deus, ser humano. E eu falo, cara, eu tenho 12 anos de história partidária. Não cheguei agora. Eu dou aula nessa cidade há 15 anos. Eu fiz voto porque é isso. Porque eu tenho gente aí nesse mundo que eu ajudei a criar, educar e tive trabalho, tenho coisa real. Então, primeiro explicar que eu tava lá não era só porque eu era preta e porque eu fazia parte de uma onda, né? Um modismo. Um modismo, exatamente. Segundo, que eu realmente tinha capacidade de fazer aquilo. Porque aí é isso. Quando eu chego lá, eu sou preta, eu sou muito jovem. Eu era a vereadora mais jovem na legislatura que eu assumi. Eu sou favelada e eu ainda moro na favela. Então, assim... Você tá estranha nesse lugar aqui. Você entrou num lugar você é um corpo estranho. Que não seria pra você, né? Exatamente. Não nasceu pra estar aqui, né? E a qualquer lugar que eu batesse pra resolver... Cheguei na delegacia. Sou vereadora. Nossa, olhando de cima e baixo. Cheguei na defensoria. Sou vereadora. Então, essa recusa das pessoas aceitarem que você tá ali, cara. Que
Você é aquele negócio de que você tá falando. Doido isso. Né? E aí, no resto, aí novamente, né? É uma questão, né? Você conquista um espaço, um lugar, e conquista porque ralou um bom caralho o tempo todo, né? Uhum. E aí... Sabe? E aí a pessoa vem e ainda questiona a legitimidade. A legitimidade do que você conquistou. A pessoa Exatamente. bem questiona se aquilo é legítimo ou não, a tua capacidade. E aí também, né? Vamos embora combinar, né? Você vai ver a pessoa que fez essa observação, talvez a incapacidade está nela mesmo. Exatamente. Né? Porque a gente só vê no outro aquilo que a gente enxerga na gente, né? Então eu fico sempre falando, quando uma pessoa te faz um tipo de coisa assim, ela meio que está se medindo com a própria régua, sabe? Então, assim, isso é muito difícil. E essa foi um pouco daquela pergunta que eu fiz sobre a questão feminina, entendeu? Independentemente do que você faz. Porque se você grita, é porque você grita. Se você chora, é porque você chora. Se você manda alguém para aquele lugar, é porque você está menstruada, ou porque você está de TPM, ou porque você está... É sempre uma desqualificação naquilo que você faz, né? Então, assim, como falou a Erika Hilton agora para aquela Chaves, né? Falou assim, você, como ninguém, sabe que de vez em quando a gente precisa gritar mesmo, né? E gritar faz parte da gente, sabe, se fazer ouvir, se fazer e pedir nossos socorros e também falar por que nós estamos aqui. Eu acho que é um pouco isso que você fala, eu identifico muito dessa maneira, sabe? Quer dizer, e isso aconteceu comigo, porque eu vou falar para vocês, por mais que eu seja uma mulher branca de classe média, comi 3 vezes por dia, frequentei boas escolas e tal, mas entrei na esquerda na década de 80 e frequentei o movimento sindical de São Paulo na década de 90 e só eu sei. E só eu sei, sendo bonita, branquinha, raspando as pernas, usando perfume, eu sei o que eu passei ali. Exatamente. Entendeu? E aí não era fácil. E não era fácil. E é isso, são aqueles assédios velados. Aquela coisa que soa elogio. Soa um elogio. Você entende? E se você também sabe, e você... A reunião que fazem e não te chamam. Não te chamam. Então, você tá interessado nesse projeto, por quê? Ou porque esqueceu. Acho que é porque você é vereadora, né? Porque às vezes esquece, né? Não, Eu nem lembrei de chamar. Esqueci. Na campanha de Nossa, 2020, cada na coisa. campanha tem uma situação muito... Na campanha de 2022... Eu já era secretária estadual de mulheres do PT, e no PT, quando a gente vai debater sobre fundo eleitoral, né, tempo de TV, as mulheres têm um protagonismo nisso, né? Isso não fica só na mão dos homens para decidir. Inclusive, o negócio pega. Tempo de TV é um pega. porradeiro Fundo partidário. E aí, eu sou secretária de mulheres, o debate sobre o Fundo das Mulheres vai passar pela Secretaria de Mulheres, né? Nós queremos decidir as mulheres que vão receber, quanto elas vão receber e tarará, tarará. E aí, coincidentemente, todas as reuniões eram às 9 da manhã. E eu era a única que às 9 da manhã não podia, porque eu coloco meu filho na escola, às 7h30, eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, até eu me deslocar da Zona Oeste para o Rio de Janeiro e chegar no centro da cidade onde fica a sede do partido... Não dava já tempo de você era chegar. 2 horas. Aí eu já chegava, tipo, 10h30. Aí eles já, óbvio, 10h30 da manhã já tinha decidido. Né? Mas ninguém podia marcar, Mas eu não fui... Mas a gente te chamou. Não, você não chegou. Você que não chegou. Aí, cara, quando eu percebi isso na primeira reunião, aí já fiquei, mas falei assim, não vou. Na primeira não vou. Porque eu já sei que eu vou ter que brigar, vou deixar a primeira passar. Aí eu falei assim, gente, então, vamos marcar a reunião para as 10 da manhã. Não era nem tipo da tarde, não. Vamos às 10 da manhã, porque às 10 da manhã eu consigo chegar. Ah, mas não posso, não sei o quê, não sei o que. Ela falou assim, então, mas a gente vai ter que dar uma mediada aí, porque alguma coisa vai ter que acontecer. E aí marcava a reunião. Aí, naquele dia, eu consegui às 10. Aí, na próxima, gente, às 9 da manhã, então, semana que vem. Eu falei, oi? Sozinha. Só pra lembrar que eu só consigo chegar às 10. Pô, mas eu falei, porque escola tem todo dia. Filho... Tem todo dia. Tem todo dia. Né? Filho tem todo dia, escola tem todo dia. Como é que faz, então? Né? Vamos lá. Aí, era uma briga, era um negócio por causa do horário da reunião. absurdo, gente. Porque isso... É isso mesmo. E aí, se você coloca a verdade na mesa, eu falo assim, então, isso é uma estratégia pra vocês me tirarem do debate. Porque se vocês me tirarem do debate, vocês vão fazer o que vocês querem. Aí começa a falar, Aí você não, você tá louca. Que isso?
não fizemos isso, não. Tava querendo adiantar. Já problema com tudo. Aí você é chata, aí você é mimizenta, aí você é isso, você é aquilo. Novo, tá brigando, vive brigando. Aí Fora briga todos com os todo milhões, mundo. é isso. As pernadas, os assédios que você engole, porque você sabe que se você falar, aquilo vai virar um problema lá na frente. Porque o mesmo cara que fala uma graça pra você aqui, amanhã tem que votar teu projeto. Exatamente. Você não vai lá dar na cara dele. Dá na cara dele. Você tem que aguentar muita coisa, dar um berro, né? Então... quando eu entrei, aí novamente, né? Minha bolha é Niterói. Primeiro que Niterói, a maioria dos vereadores entendem que a democracia, ela existe, né? Então... tem uma certa ambiência política onde absurdos como a gente vê em outras câmaras, que é vereador mandando calar a boca. Não tem. Teve, mas assim, em outras esferas, com outras coisas muito loucas que acabaram chegando a isso, mas... E eu cheguei com outras duas mulheres, né? Em especial, uma mulher com quem eu construí uma relação que me ajudou e, de fato, protegeu ao longo do mandato, porque já tinha sido vereadora na legislatura anterior, que foi a Verônica, que hoje é deputada. Sim. Então, eu cheguei, já tinha uma outra mulher preta, que pegou a mão e falou, vem que eu te mostro aqui as pernadas que você vai levar. E isso foi bastante importante naquele momento, para dentro da casa eu conseguir me impor em alguns momentos, né? Porque pelo menos tinha mais um ali para dizer assim, não, tem sim, fazer isso aqui. Pra me mexer. Mas assim, muito jogo de cintura também para ir escapando dessas situações sem... evitando os conflitos. Então eu acho que talvez o maior desafio tenha sido administrar essa incapacidade de resolver as situações das vias que deviam ser, sabe? Sim. Tem que estar sempre driblando alguma coisa para conseguir chegar na ponta e entregar o que eu precisava. Engolindo alguns sapos. Exatamente. Vários. Agora, com essas coisas todas que vocês fazem aí... Sobrou algum tempo pra família? Vocês conseguem fazer alguma coisa? Difícil. Tem uma galera que reclama aí de vez em quando. Eu tô me reeducando, Tem uma galera aí que reclama de vez em quando. Tem uma galera que reclama. Cadê minha mãe? Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Você falou que você ficou um tempo mergulhada só nessas coisas. Só nisso. E esse tempo do mandato, assim, eu falei, cara, porque eu sou suplente, eu era suplente, né? Então eu falei, cara, preciso dar o sangue nisso aqui e tal. E foi um período muito louco, porque eu abandonei mesmo vida, qualquer coisa. E eu tinha um trabalho muito ligado à galera que tinha sofrido prisões injustamente. Isso meio que virou uma referência na cidade. Então, qualquer pessoa que era presa injustamente, as pessoas ligavam automaticamente pra mim. Então, era 1h da manhã, 11 horas. Às vezes, estava namorado lá em casa. Eu acordava o cara, peraí, pega minha roupa, que eu tô indo. Pra delegacia e tal. Acho que o primeiro ano de mandato, cara, eu vi minha família umas 4, 5 vezes, assim. E eu ainda sou macumbeira, e o meu barracão tem uma vida ativíssima. E eu era, tipo assim... E exige uma disciplina, né? Nossa, eu era uma filha de santo 3%, assim. Que 3%. Era um negócio que ocupa não só o seu tempo, mas a sua cabeça de maneira integral. Primeiro, porque você assume uma responsabilidade literalmente sobre a vida de outras pessoas. Sim. O que as pessoas não sabem é que a vida delas são decididas em espaços como câmaras municipais. É que você tá vendo passar ali um projeto que você sabe que não é um negócio legal e você não vai conseguir impedir o projeto de passar. Exatamente. Você não consegue fazer nada. Isso deve gerar uma angústia tão grande. É uma angústia muito grande. Você nem dorme. Fora eu essa admiro demanda essas pessoas. Eu admiro as pessoas que querem ser parlamentares. Eu realmente não tenho. Não tenho condições. Gente, eu tenho pavor do meu telefone. Hoje em dia eu tenho fobia. Você escuta ele tocar sem estar tocando? Cara, fobia do telefone. Eu tenho medo de abrir o WhatsApp, porque eu tenho também cada mensagem que eu respondo, ela vira outra coisa pra eu fazer e já é outra pessoa pedindo. E sempre alguém tá precisando muito de alguma coisa muito. As pessoas não entendem que o vereador, ele não é rico. Não é rico. Não é rico. Mas não entende mas não entende. Quer dizer, o honesto não é rico, né? Tem uns que são, mas como eu sou honesta... Você tá numa estatura de minha santa mora no quarto chão, eu não posso roubar. Você tá numa estatura... Olha, não pode mesmo, eu não posso roubar. O negócio... Deixa me proibir de roubar. Então... Não, é porque você tá numa estatura... Mesmo que você quisesse, não ia rolar, né? Hierárquica de poder, que o cara que tá lá embaixo, ele fala assim, pô, ela chegou lá.
Não, e os outros acham acha que você todo pode mundo resolver. ganha milhões. É porque esses espaços. Não, E mas que é você porque ganha esses Eu já espaços. ouvi que eu moro na favela por modinha. É, do tipo meu assim. Deus. Tá, realmente, É, eu tô só querendo pra- subir morro. Só pra fazer rios. Só pra fazer um rios aqui, subir no morro. Vou deixar A minha luz caindo, minha internet piscando. stories. Entendeu? Fazer rios. Fazendo Mas eu cardio, acho né? que é esse espectro, né? Essa nuvem. Eu acho que é muito porque esses espaços de poder eram espaços que eram permitidos, obviamente, só aos homens brancos e aos homens da elite. Ninguém entende Então, que a tem uma pessoa vereadora não pobre lá. precisava ser um deputado para receber 20 mil reais. Ela já recebia isso, ela já tinha. Ela já tinha. Esse rolê. Então, na verdade, o parlamento para essas pessoas, o executivo Era para uma essas coisinha a pessoas, mais, é uma coisa a mais. É um lugar de poder, de status e tal. Quando você vê pessoas das classes populares ascendendo esses espaços, automaticamente a memória Bem das aquela, pessoas já que, tipo acumulada assim, não, mas historicamente. como é que é isso? Como assim você não vai me dar 200 reais pro meu gás? Como é que é isso? Como assim você não pode me dar o Ué, remédio você não é do meu vereadora, você recebe X, você tem isso, aí já acha que todos os cargos da prefeitura são Exatamente. seus, que tudo é não sei o quê, que não sei o quê, que você tem, que você... Arranja um emprego. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, como eu falei, né? A gente tem que falar um pouco também das conquistas e das vitórias, né? Pelo amor de Deus, temos bastante. Tem coisa boa acontecendo. Algumas instituições fazem alguns trabalhos também que reforçam a questão feminina e tal, né? Sobre o Sebrae delas, que é um espaço que tem no site do Sebrae, que fala só sobre questões específicas para as mulheres, como fazer seus projetos, você que quer investir num negócio, tá certo? Você que quer... Uma coisa que eu achei super interessante lá é sobre como fazer negociações, até você não ser passado para trás. Fazer uma boa negociação, o que você tem que aprender para isso, enfim. Mas também... E o pessoal aqui, eu estou contando aqui para vocês, mas o pessoal que nos assiste já sabe de cor e salteado onde que é o Sebrae delas. Entre no site do Sebrae, procura lá, Sebrae delas, que você vai achar. E logo na capa do Sebrae delas, você vai encontrar ali um link onde tem uma cartilha que fala que orienta sobre a questão da violência contra a mulher. Olha que interessante. Entendeu? Você baixa, entrou lá, é um link, você baixa um PDF, ali vai ter todas as orientações, onde procurar, o que a lei te garante, o que a lei não te garante, que tipo de atitude você tem que ter diante dessa ou daquela situação, uma coisa muito interessante. Então, além do Sebrae trabalhar pela emancipação econômica das mulheres, né? O empoderamento para que ela seja uma pessoa que invista no seu negócio, nas suas coisas, também oferece essa cartilhazinha aí para você, sabe? Vale a pena você imprimir ou carregar o link no seu celular, porque quando você precisar para você ou para alguém, você abrir o link e já dá uma olhada ali onde tudo que fala a respeito desse assunto, das leis e tal. Exatamente. Isso é muito legal, né, Isabel? Você viu que eu te mandei isso aquele dia para você ver? E essa ferramenta do Sebrae delas é importante para a mulher que é empreendedora e também que quer empreender, né? Tem muita mulher que com essa falta do trabalho formal, né, sempre está investindo em alguma coisa. E ali você encontra coisas para você gerir seu negócio, para você precificar, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de precificar o seu trabalho, né? Precificar o seu trabalho. Então, botar valor, né? Ali eles conseguem te orientar nessa forma. Então, é uma coisa bem bacana para o negócio ser um negócio saudável, né? E fala também sobre essas questões que a gente falou agora, conversou até com as outras meninas, né? De como se impor ali naquela tua profissão, né? De que maneira você se impor naquilo, como você abordar, isso que você falou, ter aquele jogo de cintura para encontrar uma saída, mas não deixar também ser passado para trás e nem fazer... Ou seja, muito interessante todo esse trabalho que eles fazem com as mulheres. Você que trabalha na comunidade, é interessante, dá uma olhada lá no Sebrae delas. Eu tava pensando nisso, vou indicar para os meus meninos. Sebrae delas. E tudo gratuito, tudo tranquilo e tudo online. Enfim, é muito legal, muito bacana isso. Agora eu quero falar para você o seguinte: 4 mulheres conversa demais, né, gente? Muito. O Júlio tá achando tão legal. O Júlio tá falando assim, gente, tá na hora de encerrar mais de 1 hora. Ai, gente, não, tem tanta coisa para falar. Tem tanta coisa ainda. Temos tanta coisa para falar. Sabe o que foi isso? Café, cara. Café, gente, ó.
Pô, tá Acelerou, vendo? Cabeça acelerou. Tinha que ter a cerveja do bingo aqui pra gente Vou beber. chamar vocês no próximo bingo. Ai, Nós então, tínhamos falado menos. Eu vou falar pra você, foi maravilhoso esse programa, né, Isabel? Eu aprendi aqui muita coisa. Eu também queria falar mais também. Você também queria falar Eu mais? achei que passou rápido. Não, já fala mais de Eu falo, mas corta, menino, pica, faz nosso programa. Dá um jeito aí. Eu acho que merece vocês serem convidadas outras vezes. Volto com Pode prazer. ser. Eu liguei pode pra ser Fafá, sim. falei, Fafá, você veio, ela falou, mas pra quê? O que eu vou falar aí, ó? Aí, Ah lá. querendo ficar mais um pouco. Querendo ficar mais um pouco. Como assim? O que você tem pra falar? Uma mulher que é mãe, esposa, dirige dirige partido, partido, minha filha, que você mais tinha coisa pra pra falar. contar, né? Mais causa pra contar. Mas, gente, é isso. Eu queria chamar. Vamos chamar nossos Já? patrocinadores. Tá, Vamos vamos, chamar, tá. Isabel. Vamos chamar, senão o Júlio vai matar a gente Tá. aqui. E aí, Ele não errou o tempo, não? Será? Acho que ele não errou, não. Júlio, pode soltar aí, pessoal, pra gente. Vamos ver quem que ele vai. Bah, falou em cerveja, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Malte Patrocina aí, meu ó. bingo, Malte. Isabel, acho bom ele falar com o pessoal. Vou conversar com a equipe lá do é Matheus. isso. A Malte tá indo Botar pra uma lá. Malte tá indo pra lá. Botar Cara, a choperia lá eu nesse tenho uma bingo. vista maravilhosa. Uma Aí. vista maravilhosa. O Maquinho fica num mirante, assim. Olha. Pra eles botar um barril lá e fazer Maravilha, Olha lá, ó. ó. Vamos conversar sobre isso Vamos aí. conversar. Malte. Isabel manda lá na Maltes, viu? Ai, ó, Isabel, já Fala com vamos... ela. Aqui, a Maltes é uma cerveja nossa, mas já tem, eles têm lá em Niterói também. Eles lá estão no lá, armazém, que bacana. tá? Estão lá também. Estão por lá também. É uma- Malte é daqui. Ah, É, aquela da- igreja ali é de Maricaré. É, daqui, é nocinha daqui de Maricá. Olha que é. luxo, gente. E é muito bom, viu, gente? A próxima vez que Cerveja vocês vierem, Vamos vocês vão lá, artesanal, vamos chopp, lá é uma pra beber maravilha. essa cerveja aí. É muito bom. E tem lá em Niterói já. Próximo, Próximo agora. a Casa Amor. Esse daí é o meu, que é vinho. Que a Isabel gosta da cerveja, eu gosto do vinho. Mas tem Você não vai dia falar assim, senão o pessoal do Rogério vai ficar. vai ficar chateado. Não, eu gosto né? também. Gosta Rogério. também, Gosto gosta também. Gosto é. também. Eu também tomo cerveja, mas assim... Eu aprendi muita coisa do vinho, né? Que ele veio aqui. o Rogério veio aqui e Veio ensinou aqui, a gente. É. Eu querendo botar a Ah, eu taça tenho que até aqui em assistir cima. esse. Não, amor. Eu querendo Não. botar a taça. Enche mais um pouquinho. Não pode mais não esse negócio pode, de cerveja. Eu tenho que não. assistir Que tem um esse negócio- Rogério, porque eu sou uma Que tem um negócio de consumidora oxigênio, amadora. né? Tem um negócio de oxigênio que É, tem que é, deixar. Tem uma garrafinha que você Evaporar, bota o não vinho sei. dentro, aí vira o vinho e bota... É. Só pode pegar aqui, não pode Todo um pegar Paranauê, aqui. todo um esquenta, Paranauê. porque Deixa esquenta. ele lá em casa, ele vê meu Você marido troca tomando vinho na calor, caneca. não pode trocar É. calor. Ih, meu Deus do céu. Não, na não, caneca. Eu fico não, apavorada. não, Eu acho que é não. demais. O vinho na É. caneca eu acho demais. Então vocês entrem lá no @Casa Amor pra vocês aprenderem direitinho, não cometer esses foras todos não, gente, pelo amor de Deus. E aí, qual o próximo? Qual o próximo? Fulana, Fulana, multimarcas aqui em multimarca de Maricá. Maricá. Né? Mas assim, entrando lá, as roupas são lindas, a Lindas. expressão tá maravilhosa. Hoje nós estamos de acervo próprio, né? Presente, É. presente que eu trouxe pra você de Olha, Portugal. gente, Olha que ela lindo. viajou, me deixou uma Lindo. época sozinha por aqui É, aí fazendo eu trouxe um programa. presentinho pra ela não Aí ficar ela trouxe. chateada. É. Mas hoje nós Que estamos de lindo. acervo próprio, mas a gente tá sempre de fulana também aqui. E é muito, uma loja excelente aqui. Tem aonde mesmo também? Friburgo. Friburgo, que eu sempre me esqueço. Mas você entrando lá, o pessoal consegue acessar e entrega no Brasil todo. Aí fala que vocês descobriram aqui, no Simples, e de repente rola até um descontinho. Boa. Opa! Outra, no caso. Outra é a Kena, que também é uma multimarcas da Márcia. Isso. Aqui, a loja dela é aqui, mas ela também, Ken_Rio também. Vocês Para o podem- Brasil inteiro. Brasil inteiro. Muito bom. Temos que também. seguir esse também. povo todo aí, Valquíria. Eu já tô aqui. Não. Vou começar a É? seguir já aqui. Temos que que seguir seguir esse primeiro povo shopping, né, todo. Valquíria? Primeiro shopping, né? Valquíria tá devendo aqui uma... Temos que seguir esse como é Não, que a é? malta eu já A guardei. malta- Malta eu já guardei. Vou botar uma aguinha aqui pra gente dar uma brindada. Com água, vamos dar uma Com brindada água. com Poxa, água. Não, mas Maltes. peraí, Fafá trouxe um presentinho. Ah, eu trouxe aqui. Eu trouxe. sei que o meu tá guardadinho. É, o seu depois. tá guardadinho, Tá, porque depois. quando eu cheguei, já É. ia dando os presentes. Ela não me dá presente agora, porque daqui a pouco, quando acabar o programa, eu vou comemorar meu aniversário. Não, meu aniversário você me dá um presente. Porque hoje, é como verdade. Sandra falou no início, é aniversário dela. Então, É. parabéns. Isso Então, aí. eu fui lá e humildemente me recolhi. Guardou. o dela, né? Mas aí... Mas, Agora mas o nosso tá aqui. mas o de vocês tá tá aqui. Ai,
Isso aqui são os materiais da Secretaria Estadual de Mulheres do PT e da Secretaria Nacional de Mulheres do Partido. Aí, ó. Né? Tem uma estrelinha, Valquíria, você pode usar, porque eu trouxe a estrelinha 13. Nós somos. Eu trouxe a estrelinha Da mesma 13. federação. Como nós somos da mesma federação, e se tudo der certo, né? Em Obrigada. 2026 a gente estará juntas de novo, na Fazendo mesma campanha de aliança, novo. fazendo a campanha. E o número será o 13, se tudo der certo. Aí eu já trouxe a estrelinha só com o 13, tá? Porque Não, aí tá você pode ótimo, usar. tá ótimo. Obrigada, Fafá. E aí, mas o seu tá lá guardado. Então aí tem umas bandanas, tem uns materiais nossos de coisas que a gente produziu agora. A gente viveu aí recentemente o 8 de março, né? Sim. Então, E bolsinha, tem adesivo. Essa bolsinha é do curso de dirigentas que a gente fez em Olha que 2023. bonitinho, Isabel. Ai, tem uma... Olha! É. Muito Essa bem. bolsa é de um curso de dirigentes que a gente fez em 2023, né? Porque a gente, o PT é o único partido que tem paridade, né? Nos cargos de direção, na direção. Então, obrigatoriamente tem 50% de mulheres e 50% de homens. E aí a gente fez um curso de dirigentes para falar com as nossas mulheres que são dirigentes, estatuto do partido, como é que filia, como é que é a estrutura, o processo de organização interna nossa, para qualificar a intervenção das Isso, eu nossas acho que a gente mulheres. também, né, cara? O PCdoB também é bem mulheres no comando, assim, total. É. As parlamentares são todas mulheres, a galera mais antiga da direção é mulher. É interessante você falar isso, porque realmente, não sei os outros estados, posso falar do Rio de Janeiro. O PCdoB no estado do Rio de Janeiro tem uma tradição das mulheres, né, dirigirem o partido. A Ana Rocha foi durante anos presidente do PCdoB, né? A Jandira é essa mulher, né? Enfim, Nossa, Maravilha Jandira. isso, né? Muito E bom. agora elas cresceram bastante, né? Porque agora elas têm a Jandira e a Rejane, que são deputadas federais. E na E Leste, na a Leste, a Dani e a Dani Lilian. Bárbara e a Lilian. Então, tá... Aí vocês estão vendo que elas não querem terminar. E elas não querem ir embora. A gente nem vai nós ter que também. terminar. Ó, da próxima vez que vocês vierem vai ter maltes, mas hoje vamos brindar com água. Vamos. Ai. Mas se tiver malte, não acaba nunca. Aí obrigada, ferrou. A gente gente, não vai foi falar ótimo. 10 minutos, porque já vai estar todo mundo feliz da vida. Ou Muito vamos bom. ficar aqui 3 horas. Gente, obrigada demais pelo convite. Foi um Eu que prazer. agradeço. Obrigada a presença Tomara de que vocês. vocês tenham gostado e tenham se sentido bem aqui, para voltarem outras vezes. Voltaremos. Um beijo para Um vocês. beijo, Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau, Tchau. tchau.